de Roma, ele escreve muito ansioso por estar com aquela igreja. E ele escuta boatos a respeito da grande perseguição daquela igreja. Então, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele traz à memória primeiro quem ele era, no capítulo 7. Ele demonstra muito a respeito do que Deus fez em sua vida. E aí ele pega um dos maiores textos centralizados no capítulo de Romanos, o capítulo 8. Ele decide escrever sobre uma geração movida pelo Espírito. Ele vai começar o texto trazendo à memória aquele povo que não havia nenhuma condenação contra eles. Eles sofriam perseguição do império. Eles viam perseguições dos religiosos. E aquela igreja era motivada a caminhar e a continuar. E Paulo, mesmo distante, quando ele vai escrever Romanos 8, ele diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele diz isso, ele não está dizendo vocês estão isentos de perseguições. Não. Ele está dizendo o seguinte: mesmo que vocês sejam perseguidos, há um vento mais forte que vos impulsiona a continuar. Há um espírito maior que encoraja vocês a não fecharem as portas da igreja. E eu quero dizer que esse mesmo espírito já soprou sobre essa região de Genibaú e permitiu que as flechas continuassem a... busca de pão nesse lugar. Tem condenação, mas e o perigo e a espada? Vocês são nascidos de Deus. Pega na mão dessa pessoa com todo carinho, encoraje. Pega na mão dela, encoraje ela. Diga assim: você é nascido de Deus. Diga assim: você é adotado pelo Senhor. Diga assim: você tem um Abba Pai do seu lado. Diga assim: o que te move é o Espírito. Diga: você foi adotado pelo Espírito. O Espírito que se move nas flechas hoje é o Espírito de ousadia. É o Espírito poderoso em Deus para fazer infinitamente mais. Aleluia! Paulo diz o seguinte: portanto não há condenação. Sabe o que é que isso quer dizer? A cédula que te condenava já foi rasgada. Houve um advogado fiel que não desceu na sentença de juiz, mas de advogado, que tomou o lugar de culpado pela nossa vida, que nos traz a memória de onde Ele nos extraiu. Nós éramos um pó, um pedaço de barro velho, pastor. Aí vem o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, gemendo por nós. Eu sou fruto de alguém que já dobrou o joelho lá atrás. Eu sou fruto de alguém que já orou pela minha vida. E sabe onde Jesus foi me buscar? No meio do lamaçal. Deixa eu dizer, o laço do passarinheiro, ele está armado não para pegar qualquer pássaro. Ele seleciona os laços, os pássaros preciosos, valiosos. Sabe o que quer dizer isso? Todas as vezes que você está em Cristo, você está sendo tirado do laço do passarinheiro. Aleluia, você está sendo alcançado pela pessoa bendita de Jesus. Sabe o que é que Paulo quer dizer nessa noite para mim e para a sua vida? Aleluia. Que existe a lei da condenação, mas existe agora a lei da vida. Aleluia. Que como carne se fez em nós, levou sobre nós as nossas culpas. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. E é muito bom ouvir sobre Jesus, porque Paulo diz: olha, vocês estão sofrendo,
É privilégio sofrer por Ele. É privilégio doar a vida por Ele. É privilégio se desgastar por Ele. É privilégio se entregar por Ele. É privilégio ter a cabeça na galhotina por Ele. Sabe por quê? Porque você está dizendo: eu morro pela verdade do Evangelho. O mundo pode morrer pela mentira, mas nós morremos por essa verdade que não passará. Aleluia! De carnaval, não. Liberdade para mim, querida, é pular na presença do meu rei. Sabe o que é liberdade para mim? Não é voltar lisa e de ressaca. Liberdade é sair daqui tão cheio do Espírito, que amanhã, aonde Deus me colocar, eu vou gerar vida. Aonde o rio de Deus passar através da minha vida, vai gerar vida, vai ressuscitar mortos. Você é o canal que Jesus tirou do pecado, para que gere vidas aonde você for. Nós, outrora, estávamos condenados pelo pecado. Aí Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte: amados, entenda uma coisa, a lei vos condenaria. Quem é que daria alguma coisa por nós, irmão? Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, com todo respeito. Diga assim: tu só é precioso porque tu foi achado. Diga assim: porque se tu tivesse perdido, tu não passava de um barro. Diga assim: mas o oleiro te tirou do lamaçal, te tirou do charco, te trouxe para a olaria, te colocou na roda dele, e hoje ele está colocando você em forma. Mas está doendo, não para. Você está rodando na olaria de Deus para um propósito maior na tua casa, no teu trabalho. Você é alvo do propósito de Deus. Mas para que Jesus me escolheu? Para ser rio aonde não tem vida. E aonde o rio passa, ele gera vida. Sabe o que é que Paulo estava dizendo à igreja aos romanos? Não parem. Esse rio vai atravessar toda essa região. Vai chegar em lugares difíceis, escassez. Esse rio atravessou anos e gerações. Esse rio chegou, aleluia, no Genibaú agora, aleluia. E olha o que é que esse rio fez aqui nessa noite. Nós déramos terra seca, pastor, mas o mesmo rio que passou por Roma está passando pelo Genibaú. E eu creio que essa congregação vai ficar pequena para o que Deus vai fazer. Paulo diz assim: olha, aqueles que vivem pela carne e têm a mente voltada à sua natureza carnal, estes, querido, estes já estão condenados. Mas aqueles que andam de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pega com todo carinho na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga assim: hoje você vai ter que nascer de novo. Diga assim: hoje você vai nascer de novo. E dessa vez vai ser nascido do Espírito. Diga assim: dessa vez você vai ser nascido do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito tem coragem, está de pé, tem ânimo, tem vida, aleluia. Se você é nascido do Espírito Santo, levanta a mão para cima e exalta o Redentor. Escute uma coisa, a Bíblia vai dizer assim: pois do modo de pensar da carne é morte, mas o modo de pensar do Espírito é vida. Mas eu estou na carne. Você pode comer, você pode dormir, você pode acordar, você tem que trabalhar. Você está na carne. Mas o que sustenta a carne véia é o Espírito. Você pode até estar na
carne. Eu conheço muita gente cheia de si e vazia de Deus. Aonde o Espírito está, tem evidências. Aonde o Espírito está, é como uma árvore frutífera que começa a brotar os seus frutos. Aleluia. Assim é quando o Espírito entra na nossa vida. Quem éramos nós? Nós não passava de um graveto velho. Olhe para o seu irmão e diga assim: se você se acha alguma coisa, diga assim: você só é alguma coisa, porque você foi encontrado por Jesus. Diga assim: você era um graveto velho, servia para nada, só para ser pisado e lançado no fogo. Aí vem Jesus, pastor, pega a nossa vida como esse graveto velho, aleluia, coloca lá na videira verdadeira, nos implanta, nos enxerta. Quem já viu aqui um enxerto? Quem já viu um enxerto? Misericórdia, Jesus. Você já viu um enxerto? Você nunca viu? Funciona mais ou menos assim: você pega um galho seco e sem vida, e você vai fazer a implantação em uma árvore. Quando você implanta, ela pode não ter as mesmas características, mas só por essa árvore ter vida nela, o galho seco começa a gerar vidas. Aí vem o Espírito Santo, te encontra lá no lamaçal do pecado, te enxerta nele, te enxerta em Jesus. E quando você é enxertado na pessoa bendita de Jesus, sabe o que acontece? Aquele galho velho seco, sem aparência, começa a ficar bonitinho. Olha para o teu irmão e diga assim: tu só é bonito porque está em Jesus. Diga para ele assim: tu era velho e seco. Aí você olha para o mundo, vê eles pulando o carnaval, vê eles bailando, sambando. Deixa eles. Senão que é Jesus é galho seco. Mas eu tenho uma palavra para dar para essa igreja hoje. Nós somos enxertados em Cristo Jesus, e dele a gente só larga quando for para a glória. Dele a gente não larga mais. A gente vai para a glória com ele. Só quem está em Cristo Jesus levanta a mão para cima e adora o Senhor. Dias de carnaval, mas somente a igreja vai poder ouvir o soar da trombeta dizendo: venham, benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu vos preparei. Eu espero esse dia chegar. Pergunta para o teu irmão assim, ó, diga para ele assim: coragem. Diga para ele: coragem. Diga assim: hoje você é a igreja dentro de Roma. Diga assim: não tem condenação. Quando o diabo lembrar do teu passado, lembre que você já foi alcançado. Você não entendeu? Quando o diabo tentar fazer você retroceder, você lembra que você não foi comprado nem com ouro e nem com prata, mas você foi comprado, foi com o sangue de Jesus, que desce da cruz do Calvário. E aplauda ele. Sejam o caminho para os perdidos. Vivam o seu propósito. Todas as vezes que você vive o seu propósito, você impacta a vida de pessoas. Quando você é movido pelo Espírito, sabe o que acontece, pastor? Você pode estar lá no teu ambiente de trabalho. Geograficamente é o teu trabalho, mas espiritualmente é teu campo missionário. Você pode estar do lado daquele vizinho, aleluia, que bota aquele pancadão que você só falta entrar na carne. Mas Jesus está dizendo: é você o mensageiro que vai ganhar ele. Pegue na mão desse irmão e diga assim: você entendeu o que Deus está falando hoje? Diga assim: você entendeu o recado? Diga para ele: você entendeu o recado? Diga para ele assim: você é o mensageiro de Romanos 8. Você é aquele que vai entregar a mensagem. Você não é movido pelo pregador, nem pelo pastor, nem pelo cantor. Você é movido pelo Espírito de Deus, que nos dá vida e vida em abundância. Irmão, eu gosto tanto de Jesus. Cheguei uma vez na escola que eu estudava. Não sei se eu já contei essa história aqui.
E eu tinha muita vontade de ser uma missionária, sabe? Eu dizia, eu quero missões. Esse negócio de missão entrou na minha mente e não saiu mais, irmão. Porque primeiro que Jesus me encontrou dentro de uma favela, diante de uma situação que eu poderia ter seguido o caminho daqueles que estavam do meu lado, mas eu não segui. Cheguei um dia na igreja, sem nem conhecer Jesus. Ouvi falar dele, ele me achou primeiro, irmão. Esse negócio de dizer eu achei Jesus, né? Tá cheio de gente dizendo para eu achei Jesus, não achou nada, que ele não estava perdido, quem estava perdido era você. É por isso que tem muitos que achou Jesus, mas não foi achado por ele. Aí continua perdido. Porque quem é achado por ele é transformado. É só você ler o Evangelho de Marcos, é simples. A Bíblia diz que quando André encontra Jesus, ele encontra no sermão de João. João estava pregando no deserto, falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André estava com o coração queimando pela palavra de João. Quando de repente Jesus chega na reunião, no culto daquela noite. Olha que privilégio, não é não? Pastor dizendo aqui, a missionária, eu digo, rapaz, que privilégio era ter Jesus aqui descendo. Mas eu fiquei tão feliz que ele ficou feliz por mim, que eu digo, pastor, eu fico feliz. Eu vou voltar muitas vezes pela recepção do Senhor. Mas imagina naquele dia, quem era o convidado principal era Jesus. Ele desceu lá. E a Bíblia diz que João fez o que fez, batizou, fez o que tinha de fazer. A mensagem foi entregue. A Bíblia diz que André, não contente, falou assim, eu vou atrás dele. Pega para o teu irmão e diga assim, é efeito de quem é encontrado. Diga assim, é feito de quem é movido pelo Espírito. Ele não se atentou, ele não se contentou em ficar na congregação de João. Ele disse, eu vou atrás é de Jesus, aleluia. E era Jesus andando e ele atrás. Era Jesus caminhando e ele atrás. Aí teve uma hora, queridos, aleluia, que quando Jesus estava caminhando, ele parou e falou, quem é que está me perseguindo aqui? Virou para trás e André falou, para onde é que tu vai, Jesus? Aí Jesus olhou para André e falou, quer saber para onde eu vou? Vem e vê, aleluia. Aí André, encorajado pelo Espírito, começou a seguir Jesus. Chegou onde ele estava hospedado. Passou a tarde com ele. André era pescador, poderia estar pescando, mas preferiu estar com Jesus. Chegou lá, terminou a mensagem, aquele momento que Jesus, André se conteve. Olhe para o seu irmão e diga assim, se você é achado por Jesus, diga assim, você não se contém. Diga assim, tem que compartilhar. Sabe o que foi que André fez? André disse, eu vou voltar para casa e vou contar para Simão quem eu encontrei. André chegou em casa e falou, Simão, tu não sabe o que? Eu encontrei o Messias. Fala para mim como ele é, André. Quer ver? Vem e vê, aleluia. Quer saber como ele é? Vem cá que eu te mostro. E a Bíblia diz que Simão, encorajado, chegou onde Jesus estava. Ele entrou naquela reunião. A primeira coisa que Jesus fez, eu te conheço, Simão, aleluia. Quando Jesus disse eu te conheço, Simão, ele foi movido porque ele disse, tu és pedra, tu és Simão, tu és pedra, aleluia. E ele disse, segue-me, Simão. E ele disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A geração do eis-me aqui. Aquela mensagem com André e Simão rendidos a ele. Jesus continua a pregar e dessa vez no mesmo texto, versículos adiante, vai dizer que um homem chamado Natanael. Eu gosto da geração do vem ver. Porque a geração do vem ver, ela não se corrompe. Ela não fica do jeito do sistema. O sistema que tem que se adequar a eles. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que tendo, pois, Natanael ouvido a mensagem de Jesus, Jesus disse que ele era um israelita legítimo. Ele volta. Chega na ocasião na casa, chega naquela ocasião na casa de um de seus amigos. E a Bíblia vai dizer que tendo, pois, ele, aleluia. Vamos ler aí Evangelho de Marcos, abra comigo para a gente ler bem direitinho aí o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 2, abre o texto aí, abre o texto. Vamos para a Bíblia, que é para a gente não errar. Eu quero pregar dentro da mensagem de hoje para a sua vida.
Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Marcos. Ele diz assim: olha, você quer saber como é Jesus? Ele diz: mas porventura vem alguma coisa da terra de Jesus que é boa? Olha isso, será que vem alguma coisa boa daquele lugar? Ele falou assim: vem cá, vem ver. E levou o seu amigo até Jesus. Quando Jesus chegou, disse assim: eu te conheço, te vi debaixo de uma figueira. Antes que tu chegasse aqui, eu já te conhecia. Naquele momento, na hora do vem ver, aquele homem se rendeu a Jesus. E eu estava justamente nesse momento. Eu digo: Deus, eu tenho que levar, aleluia, eu tenho que levar a mensagem adiante. Eu preciso ser uma mensageira. Cheguei na minha escola, falei: Deus, vou ganhar todo mundo aqui para Jesus. Cheguei lá, falei: aqui vai ser meu campo missionário. Olhei para todo mundo e falei assim: vou ganhar gente aqui. Cheguei na escola, Deus falou assim: agora é hora de pregar, levanta e prega para a tua sala de aula. Eu digo: Jesus, mas eu não tenho coragem de falar assim para todo mundo, até devagar, vai com calma. Queridos, a Bíblia, ela é muito enfática quando ela diz o seguinte: vocês são nascidos de Deus, é por isso que vocês vão vencer o mundo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: mas eu não posso. O Espírito Santo falou para mim: levanta, fica de pé e anuncia. Eu me levantei na sala de aula com vergonha, fui lá para frente. Quando eu cheguei lá na frente, falei assim: oi pessoal, bom dia. Ninguém me deu bom dia. Eu fiquei com vergonha mais ainda por eu não receber um bom dia de ninguém, que eu era uma improvável. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é o improvável que Deus vai usar. Diga para ele: você é o improvável. Você é o improvável que Deus vai usar dentro da tua casa, no teu trabalho. Diga assim, na empresa que você é dono. Diga para ele assim: o Senhor vai te usar. Pessoas vão voltar para casa através da sua vida, aleluia. E eu cheguei lá, me levantei, dei bom dia, ninguém me deu, eu saí com vergonha. Quando eu vinha saindo, pastor, no corredor, 2 jovens me procuraram e falaram assim: missionária, você vai evangelizar? E eu perguntei se eles queriam evangelizar comigo, mas ninguém quis. Fiquei com vergonha, baixei a cabeça, saí da sala de aula. Eles me correram atrás de mim e falaram: missionária, você vai evangelizar, a gente vai com você. E eu falei assim: tudo bem, mas por que vocês não falaram na hora lá? Levantaram pelo menos a mão para não me deixar na vergonha, né? E aí eu encorajei eles. Começamos um propósito de oração de trás lá da sala. Jogaram um balde d'água na gente. Eu olhei assim, eu disse: Deus, como é que o Senhor quer que eu ganhe o mundo? Acabei de levar um banho aqui, Jesus. Que negócio é esse que eu tenho que ganhar as pessoas aqui? Eles não querem nem te ouvir, me jogaram um balde d'água aqui. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: não é esse o campo missionário que você quer? Você não falou que viveria por mim, que se entregaria por mim? Teu campo missionário é esse. É muito fácil ganhar quem está dentro da igreja. Chegou a hora de ganhar quem está fora dela. Aí eu disse: Deus, só me ajuda. Saí de lá, peguei os meninos, coloquei o folheto na mão deles, falei: vem aqui, vamos evangelizar. Saí nas salas, fui entregando panfleto. Eu e os 2 meninos, era Pedro, Thiago e João, um mais corajoso que o outro. Quando eu cheguei assim na calçada, vi um moço, cabelo Black Power, sentado assim na escadaria. Passei por ele. Na minha mente eu falei assim: Deus não vai salvar ele não. Passei assim, entreguei. Ele estava bem no aspecto de quem estava drogado. Olhei para ele assim, passei. Quando eu passei por ele, que eu voltei, ele falou: irmã. Aí eu virei, ele falou assim: me dá um folheto aí. Aí eu falei assim: tá bom. Entreguei o folheto para ele. Ele falou assim: vocês têm uma oração ali atrás, né, que eu vi? Eu digo: sim. Isso foi no 2º dia. Eu falei: sim, temos. Ele falou: eu posso participar? Cabelo Black Power, unha enorme. Eu digo: fala, Jesus. E agora? Aí eu achando que Deus ia me levar para a África, né? Eu achando que Deus ia me levar lá para algum canto bem longe. E Deus me mostrando onde era o meu campo missionário. Mas na minha mente, pastor, eu só ia ser missionária se fosse de outro lugar. Aí eu olhei e disse assim: tá bom, então eu te espero lá amanhã. Mas na minha mente eu dizia: não vai.
Quando foi de manhã, do outro dia que eu cheguei lá, quem era que estava lá? Quem é que estava lá? E ele estava com um violão na mão. Eu digo, ixi, ainda trouxe um violão. Eu olhei para ele e falei assim, tudo bem? Ele disse, tudo bem, como é seu nome? Ele disse assim, meu nome é Daniel. Eu digo, bom, nome bíblico ele tem, Daniel, né? Olhei para ele e falei assim, tudo bem, Daniel? Ele, tudo bem. Eu percebi que ele estava meio equilibrado. Ele olhou para mim e disse assim, se a irmã quiser eu posso tocar. Eu digo, pois toque. Assim como Natanael foi chamado por Filipe, o Senhor me chamou para chamar aquele jovem. Olhei para ele assim, pastor. Ele começou a tocar. Todo dia ele estava lá, cabelo black power, unha grande, tocando. Drogado. Eu digo, meu Deus. E eu falava de Jesus, pregava para ele, e ele lá. Começamos a sair das salas de aula. A luz do evangelho foi entrando onde tinha trevas. Os jovens começaram a vir, uma reunião de 3, passou até 40 jovens. Começou a crescer. Começou a vir uma onda sobre aquela escola, pastor. Aquela onda começou a tomar conta de professores naquelas salas de aula. Sabe o que acontecia no final de cada aula? Professores cristãos chamavam os alunos para orar por eles, para abençoar a vida deles. Sabe o que é isso? Quando você é movido pelo Espírito, o lugar onde você está passa a ter vida, e até vida em abundância. Deus mudou a história daquele lugar. Deus mudou a história de pessoas ali. Aleluia. Salva ele não. Passei assim, entreguei. Ele estava bem no aspecto de quem estava drogado. Olhei para ele assim, passei. Quando eu passei por ele, que eu voltei, ele falou, irmã. Aí eu virei. Ele falou assim, me dá um folheto aí. Aí eu falei assim, tá bom. Entreguei o folheto para ele. Ele falou assim, vocês têm uma oração ali atrás, né, que eu vi? Eu digo, sim. Isso foi no segundo dia. Eu falei, sim, temos. Ele falou, eu posso participar? Cabelo black power, unha enorme. Eu digo, fala Jesus. E agora? Aí eu achando que Deus ia me levar para a África, né? Eu achando que Deus ia me levar lá para sei lá, para algum canto bem longe. E Deus me mostrando onde era o meu campo missionário. Mas na minha mente, pastor, eu só ia ser missionária se fosse de outro lugar. Aí eu olhei e disse assim, tá bom, então eu te espero lá amanhã. Mas na minha mente eu dizia, não vai. Quando foi de manhã, do outro dia que eu cheguei lá, quem era que estava lá? Quem é que estava lá? E ele estava com um violão na mão. Eu digo, ixi, ainda trouxe um violão. Eu olhei para ele e falei assim, tudo bem? Ele disse, tudo bem, como é seu nome? Ele disse assim, meu nome é Daniel. Eu digo, bom, nome bíblico ele tem, Daniel, né? Olhei para ele e falei assim, tudo bem, Daniel? Ele, tudo bem. Eu percebi que ele estava meio equilibrado. Ele olhou para mim e disse assim, se a irmã quiser eu posso tocar. Eu digo, pois toque. Assim como Natanael foi chamado por Filipe, o Senhor me chamou para chamar aquele jovem. Olhei para ele assim, pastor. Ele começou a tocar. Todo dia ele estava lá, cabelo black power, unha grande, tocando. Drogado. Eu digo, meu Deus. E eu falava de Jesus, pregava para ele, e ele lá. Começamos a sair das salas de aula. A luz do evangelho foi entrando onde tinha trevas. Os jovens começaram a vir, uma reunião de 3, passou até 40 jovens. Começou a crescer. Começou a vir uma onda sobre aquela escola, pastor. Aquela onda começou a tomar conta de professores naquelas salas de aula. Sabe o que acontecia no final de cada aula? Professores cristãos chamavam os alunos para orar por eles, para abençoar a vida deles. Sabe o que é isso? Quando você é movido pelo Espírito, o lugar onde você está passa a ter vida, e até vida em abundância. Deus mudou a história daquele lugar.
Queridos, eu olhei para aquele jovem, eu tratando comigo, eu falei, mas Deus não vai salvar ele, ele não vai se entregar, ele não quer. Durante todos os dias ele ia drogado. Eu olhei para ele e falava assim, tudo bem, Daniel? Ele, tudo bem, tocando. No último ano letivo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele assim, me veio um sentimento de orar naquele dia por ele, eu orei. No outro dia nós voltamos para o momento ali, os últimos dias daquele ano. Quando eu desci as escadas, que eu cheguei onde a gente orava, que eu olhei, ele estava com as unhas cortadas. Para mim parece pouca coisa. Mas o Espírito Santo falou assim, ó, olha eu trabalhando aí. Olhei para ele e falei, tudo bem, Daniel? Ele, oi irmã, e era preta as unhas, viu? Eu digo, oi irmã, eu digo, tudo bem com você? Ele disse, tudo bem. Cortou as unhas, hein, Daniel? Aí ele olhou para mim e falou, pois é. Estava vendo todo mundo aqui de um jeito, eu de outro, né? Decidi mudar. Cortei, para ficar mais bonitinho. Eu digo, pois é, Jesus te ama. Aí, no outro dia, voltei. Terminou a oração, outro dia, cheguei lá. Cabelinho cortado, passado na régua. Olhei para ele e falei assim, Daniel? Falou, oi irmã, tudo bem? Eu digo, tudo bem com você? Ele falou, tudo bem comigo. Cortou o cabelo, hein, Daniel? Aí ele falou assim, pois é. Comecei a ficar com vergonha e decidi cortar. Todo mundo bonitinho, né, irmã? Custava nada eu ficar. E é o Espírito Santo está trabalhando. Aonde há o Espírito, aí a liberdade. Queridos, naquele momento que eu olhei para o Daniel, lembro como se fosse hoje. Eu orei naquele dia como nunca, eu preguei naquele dia como nunca. E o Daniel falou assim, no final de tudo eu orei, abençoei, meu coração estava partido por ele, porque eu queria que ele aceitasse Jesus. E quando eu menos imaginei, ele olhou para mim e falou assim, posso cantar uma música? Aí eu parei. Falei, meu Deus, será que ele vai cantar um rock aqui agora? Olhei e falei, pode, Daniel. E aí ele cantou uma canção do Oséias de Paula. A melhor coisa que eu já fiz. Por tantas coisas que andei fazendo. Vamos pro refrão. A melhor coisa que eu já fiz. Em toda a minha vida, salvo-me por um triunfo. Oh! De aceitar Jesus, sinceramente foi A melhor coisa. A melhor coisa que eu já fiz. Que eu... Fica de pé aí onde você está.